O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A profecia de Isaías dirigida a cada um de nós: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Somente o Senhor pode salvar-nos dos nossos pecados. Somente Jesus pode realizar a sua obra de salvação em nós. Ninguém se salva pelas suas próprias forças, ninguém se salva pela sua capacidade, mas só Deus mesmo pode nos salvar. E é isso o que Ele começou a fazer por nós na sua cruz e conta também com a nossa ajuda e abertura para que nesta vida nós possamos, caminhando, chegar lá ao fim e receber do Senhor a coroa da eterna glória que Ele tem para todos aqueles que confiarem na sua graça. O pecado, ele nos faz mal. O pecado, ele nos machuca. O ser humano, ele só comete o pecado porque, obviamente, o pecado ele é bom. Se não fosse bom, as pessoas não o fariam. Se não tivesse algo ali que comunicasse algo de bom para nós, nós não cometeríamos o pecado. Mas ainda que num primeiro momento o pecado nos traga um prazer ou algum tipo de benefício, o pecado ele vai corroendo o nosso interior, vai fazendo muito mal a nós. O pecado vai destruindo a nossa vida interiormente e, como diz Paulo, a consequência final deste pecado, o salário deste pecado é a nossa própria morte. E é desse estado que Jesus veio nos libertar. Criar ânimo e ter coragem é a condição que o profeta diz ao poder olhar para um horizonte onde Deus, o nosso Salvador, veio ao nosso encontro. Se Jesus está conosco, se Ele é mais forte do que a morte e o pecado, se Ele tem força para libertar-nos do mal, então podemos sim ter ânimo, podemos sim ter coragem, porque a nossa vida não mais está abandonada à destruição. O Senhor trouxe-nos aqui hoje, ou então de casa, você que nos acompanha, para nos devolver esta consciência, caso a perdemos em algum momento, a consciência de que o Senhor Ele vem ao nosso encontro para nos libertar desta condição. É o Senhor que se preocupa com cada um dos seus filhos, independentemente daquilo que somos, da nossa condição financeira, da cor de pele, independentemente de qualquer coisa, o Senhor Ele nos ama e nos trata de uma maneira igual. Ele ama a cada um de nós e ama a todos nós. É o que nos anuncia pela segunda carta em Tiago. O Deus que nos criou, que nos redimiu, Ele não faz acepção de pessoas. Nós, fechados em nosso egoísmo, fechados em nossa estreiteza de coração,
nós muitas vezes somos preconceituosos, fazemos como se disse aqui em Tiago: se entra alguém com posses, com um anel de ouro, se nós estamos diante de alguém com autoridade, diante de alguém belo, diante de alguém importante, nós tratamos bem, tratamos diferente. Mas quando é alguém pobre, com a sua roupa surrada, alguém que não tem nada a nos conceder, nós tratamos de uma forma menor, de uma forma com menor importância. Mas Deus, Ele não nos trata desta maneira. Isso não faz diferença para Deus. Ele nos ama de igual modo. E Ele nos chama hoje, tal como fez com este homem, para poder transformar o pecado que nos oprime num caminho de graça. É bonito o que Jesus faz com este homem. Jesus o tira do meio da multidão, sai com ele para um canto, e esse homem certamente era alguém que ninguém queria estar junto, porque era surdo, falava com muita dificuldade, então certamente não era um homem importante, não era um homem benquisto, era um homem que provavelmente ninguém queria estar junto a ele. Mas Jesus vai diretamente ao seu encontro, porque, como Jesus mesmo diz, eu vim para aqueles que estão doentes, e não há uma doença maior do que o próprio pecado que habita em nosso coração. Jesus então o traz para um lugar à parte, para dar atenção a ele, para acolhê-lo, para poder amá-lo. E a vida dele se transforma, porque Cristo toca nele, Cristo o acolhe, Cristo o ama, como Ele quer fazer com cada um de nós hoje. Jesus faz um gesto que é até meio esquisito. Tocou nos seus ouvidos, cuspiu na sua mão e com essa saliva tocou na língua dele. E quando ele fez isso, o homem recuperou tanto a audição quanto a possibilidade de, não mais com dificuldade, mas agora poder falar. Aquele homem foi curado. Jesus tirou aquele homem do meio da multidão, um sinal de que Jesus precisa primeiro nos tirar de tudo aquilo que não nos deixa ouvir a Ele, tirar-nos talvez do meio das pessoas, tirar-nos do nosso egoísmo, tirar-nos talvez do nosso aparelho celular que não dá tempo para a gente ouvir a Deus. Jesus separa aquele homem para poder tratar a ele. E Jesus então o cura, e mais do que uma cura física, Jesus, como diz Papa Francisco hoje pela manhã, Jesus cura a surdez do coração daquele homem. A surdez daquele que não consegue ouvir a Deus. Daquele que não mais consegue dar ouvido ao único que poderia libertá-lo. Talvez o grande problema e o dilema da nossa vida espiritual seja essa. À medida que nós vamos nos tornando adultos, nós vamos querendo tomar conta de tudo. De certo modo, a vida vai mostrando que ou a gente faz ou as coisas não acontecem. Ou a gente toma algum partido ou não tem jeito. Quanto mais velhos vamos ficando, mais responsáveis pelas coisas nós devemos ser. Mas o caminho com Deus é um caminho não onde nós realizamos as coisas, mas deixamos que Ele realize. Aquele homem então é separado e é Deus que realiza na vida dele o que ele precisava. É Deus que cura a surdez dele, falando ao seu coração. Deus quer curar a surdez do nosso coração que não permite que nós o ouçamos. Deus quer curar o nosso egoísmo, aquilo que nos tira da presença dele, porque este pecado, ele nos faz mal em todos os sentidos. Quanta gente hoje, sobretudo mais jovens, estão doentes, com crises de ansiedade, de pânico, de depressão, porque esse pecado que está em todos nós vai segurando a pessoa, vai amarrando a pessoa, e a pessoa vive somente fechada ali no seu egoísmo. Ela não consegue mais amar a ninguém, se doar a ninguém, e um ser humano que está fechado em si mesmo, ele adoece. Um ser humano que ele não consegue olhar para fora de si, ele adoece, porque a nossa vida ela não se encerra em nós mesmos. Jesus puxa aquele homem, Jesus cura aquele homem, dando a ele a oportunidade,
como termina o Evangelho de Marcos, fazendo aquele que era surdo ouvir e aquele que era mudo falar. Jesus precisa curar a surdez do nosso coração para que nós consigamos proclamar a nossa fé nele. É preciso que Jesus toque em nós com amor, transforme aqui a nossa interioridade. É preciso que Ele nos cure para que a gente consiga amar as pessoas. A segunda leitura é muito pesada, em que Tiago fala sobre essa acepção de pessoas. É muito natural que a gente vá se tornando cada vez mais assim, preocupado só com nós mesmos, preocupado só com aqueles que já têm empatia por nós ou que podem nos dar algo de bom. Mas esse caminho que é largo não é um caminho que nos leva à salvação e muito menos a essa cura que a nossa vida com Deus pode nos possibilitar. O caminho com Deus é um caminho difícil. O caminho de acolher a todos, de amar a todos, de fazer o que Jesus fez aqui por este homem é um caminho difícil. É mesmo essa porta estreita que é duro de passar. Mas é um caminho de vida. O caminho do Senhor é sempre um caminho de vida. Porque é um caminho que tem sempre o amor como a nossa medida e é o amor que vai nos curando e vai nos transformando. Há uma belíssima história de São Francisco de Assis. Francisco era um homem que tinha muitas posses. Os seus pais eram comerciantes de tecido, então eles tinham uma boa condição. E a partir do momento que Francisco tem a experiência com Deus e deseja iniciar um processo de caminhada com Ele, ele vive uma experiência que pode muito nos ajudar a compreender o caminho de amor que Deus quer que nós assumamos na nossa caminhada, ao mesmo tempo entendamos as dificuldades que nós temos. Francisco se encontra com um homem que era leproso. A lepra, nós sabemos, ela come a pele toda da pessoa, então fica o corpo quase que na carne viva, e por conta disso, aquela carne ela vai necrosando, ela vai morrendo. Então é uma cena que é feia, com aquela pele toda escamada, alguns lugares só na carne viva, e também o cheiro já é muito ruim. E Francisco, diante daquele homem, ele é interpelado pelo Senhor a acolher aquele homem, a amar aquele homem. Só que a primeira atitude interior que ele já tem no seu coração, Francisco, ele sente nojo. Algo que todos nós que estivéssemos diante de uma pessoa assim, nós sentiríamos. Uma pessoa que está suja, machucada, com cheiro de carne morta, ele sente nojo. Mas pedindo auxílio a Deus, ele tem um ato que dali para frente foi norteando toda a vida de Francisco. Ele se abaixa indo em direção àquele leproso e ele beija a pele daquele leproso e no instante momento em que ele beija aquele leproso, aquele homem instantaneamente foi curado de toda a sua lepra. E daí para frente, então, a história de São Francisco de Assis foi se baseando em um homem que se desprendeu totalmente de si mesmo, que fez da pobreza a sua noiva, como ele diz, e começou então a ser como Cristo, a acolher todas as pessoas que ele pudesse, que se colocassem no seu caminho. Francisco, certamente, num primeiro momento, deixou com que Deus curasse a surdez do seu coração, que não ama, um coração que prefere o pecado a Deus. E a partir do momento que Francisco foi tocado por Deus, curado por Deus, ele passou a ser esse novo Cristo na vida dos outros. E é isso que Deus quer de mim e de você. A agirmos da mesma maneira que Jesus agia, só que é um caminho estreito mesmo, é um caminho difícil. É um caminho que só com a graça do Senhor é que conseguiremos trilhar e imitar os passos de Jesus. Sem Ele não tem jeito. Sem o Senhor nos ajudando, a gente não vai acolher as pessoas, a gente vai mesmo ser preconceituoso, nós vamos fazer mesmo acepção de pessoas, nós vamos escolher quem a gente quer servir, a gente vai querer ficar parado numa posição mais cômoda, é o natural. Mas aqueles que se arriscam
em dizer para o Senhor com coragem que querem segui-lo, poderão, se quiser, contando com a graça de Deus, viver os mesmos passos que Francisco e tantos outros santos fizeram, porque a graça do Senhor não nos falta. Talvez nos falte a ousadia de dizer: Senhor, eu quero viver essa santidade, eu quero me assemelhar ao Senhor, eu quero seguir os seus caminhos. Talvez nos falte só essa ousadia, porque a graça do Senhor, ela não nos falta. Deus não nos deixa. E para aqueles que escolhem este caminho, não é um caminho de perfeição, porque nós caímos. O santo não é o perfeito, mas é aquele que nos seus tropeços vai sempre se levantando, se refazendo, buscando sempre acertar. Esse é o caminho de santidade que Deus nos oferece, que tem por finalidade, já aqui nesta terra, esse ânimo e essa coragem que Isaías profetizou para nós. O caminho do pecado nos leva à ruína, destrói a nós, destrói o casamento, destrói a vida, destrói tudo. É o que o pecado faz, é o que o mal faz conosco. Mas o caminho com Deus é um caminho duro, mas é um caminho que tem por final o ânimo, a coragem, a alegria e a salvação. Façamos hoje a opção pelo Senhor, deixando que por meio desta palavra e desta Eucaristia, Ele abra o nosso coração e nos dê a oportunidade de, no nosso dia a dia, nos estudos, no trabalho, nos projetos, relacionamentos, de em todos os lugares que nós convivemos, de proclamar, de falar as maravilhas e os prodígios que Deus faz na nossa vida. Coloquemo-nos de pé neste momento e professemos a nossa fé nesse Senhor que nos cura e que nos liberta. Creio em Deus Pai, todo